na parte de quarta-feira. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deus não apenas ama as pessoas por sua própria vontade, mas também as convida a corresponder a esse amor. Ele nos dá a capacidade de escolher se aceitaremos ou rejeitaremos seu amor. Isso fica claro na parábola que Jesus contou sobre o banquete de casamento. Vamos meditar nesta parábola. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, vamos ver os versos 1 até o verso 14. Leia comigo. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico, ou seja, para o seu comércio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Meu querido irmão, você percebe nesta parábola, uma parábola que é uma revelação muito clara do que aconteceu com o povo judeu. O rei desta parábola é Deus o Pai, que enviou o seu Filho Jesus Cristo a esta terra. Deus o Pai preparou as bodas do seu Filho, as bodas do casamento do seu Filho, e enviou os seus servos para chamar os convidados para as bodas. Mas os primeiros convidados recusaram o convite, e Deus então mandou outro convite. Mas, pela segunda vez, o convite também foi rejeitado, porque cada um do povo judeu, eles estavam ocupados com os seus negócios, com o seu campo, com seus próprios interesses, e não deram a mínima para o convite que estava sendo feito por Deus. E os outros, ainda apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Você se lembra muito bem da forma como o povo de Israel rejeitou os convites que Deus enviou repetidamente, chamando-os para a salvação. E finalmente mataram o próprio Filho de Deus. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Esta é uma referência daquilo que aconteceria e que aconteceu no ano 70, quando os exércitos romanos destruíram Jerusalém e incendiaram o templo. Meu querido irmão, esta parábola se cumpriu literalmente na história do povo de Israel, que rejeitou a Jesus e eles foram rejeitados como nação. Israel não foi rejeitado como indivíduos, porque hoje, se um judeu abraça Jesus como Salvador, ele pode ser salvo e será salvo como todos os gentios são salvos, abraçando a Jesus como Salvador. Mas Israel foi rejeitado como nação quando eles rejeitaram o Messias. E o verso 8, então diz aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Quem eram os primeiros convidados? O povo de Israel. E o verso 9, e depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Agora vem o convite para os gentios, para as nações de gentios. E os servos, verso 10, e os servos saindo pelos caminhos ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestidos de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Todos são chamados, mas poucos escolhidos, porque poucos aceitaram o convite. Não é que Deus discriminou alguém,
mas a pessoa tinha que aceitar o convite para as bodas e ele tinha que vestir a veste nupcial provida pelo próprio Deus. Queridos, para entrarmos no céu, nós temos que estar vestidos de vestiduras brancas, de linho fino, puro e resplandecente, que representa a justiça de Cristo que nos veste, que nos cobre. A nudez causada pelo pecado só pode ser coberta pela vestimenta da justiça de Jesus Cristo, comparada na Bíblia como vestimentas de linho fino, puro e resplandecente. Ninguém poderá entrar no céu sem a veste nupcial. Deus convida, Deus chama, Deus providencia a roupa que deveremos vestir, a roupa da justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas Deus não desiste. Mesmo quando os primeiros convidados rejeitaram o convite, Deus não desistiu. Eles não estragaram a festa de Deus. A festa nupcial, como diz aqui na parábola, ela não fracassou, porque Deus estendeu o convite da salvação a todas as nações estrangeiras. Hoje a salvação, o convite, o chamado de Deus está se estendendo a todas as nações. Mas todo aquele que quiser entrar na festa nupcial terá que se vestir com as vestimentas da justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus chama a todos, Deus perdoa a todos, mas Deus exige a vestimenta nupcial, a justiça de Jesus Cristo. Deus chama, Deus convida todos para a festa do casamento, judeus e gentios. No entanto, cada um de nós pode recusar o seu amor. A liberdade é essencial para o amor. Deus nunca irá impor o seu amor. Infelizmente, podemos rejeitar o relacionamento de amor com Deus. Para os que amam a Deus, Ele preparou coisas maravilhosas, mais do que imaginamos. Tudo se resume à questão do amor e da liberdade inerente ao amor de Deus. Você, meu querido irmão, você aceitou o convite de casamento e está usando as vestes nupciais? Você abraçou a Jesus Cristo quando? Há 2 anos, há 10 anos atrás? Ou você aceitou a Jesus Cristo hoje? Porque todos os dias eu preciso aceitar a Jesus como meu Salvador. Todos os dias eu tenho que pedir a Jesus que me vista com as vestes da justiça dele. São as vestes da justiça de Cristo que cobre a nudez em mim, a minha nudez causada pelo pecado. Jesus Cristo continua chamando. Jesus Cristo continua provendo e oferecendo sua veste nupcial. E você e eu, vestidos com a justiça de Cristo, teremos entrada nas bodas do Cordeiro. Aleluia!